Olá. Hoje a gente está aqui para mais um bate-papo e hoje o bate-papo vai ser baseado num arquivo que a gente recebeu como sugestão, né, de De tema para a tema. gente conversar aqui. E aí eu vou colocar a narrativa, o texto, ou melhor, o áudio, para a gente ouvir. Na sequência a gente coloca a vinheta e depois a gente vem comentando, né? Exato. Então, vamos lá. A vida é um processo de desilusão. O homem, quanto mais inteligente, mais sofre. Quem aumenta o conhecimento multiplica a dor. Porque entender o mundo é, aos poucos, perceber que muito do que nos ensinaram era mentira. Que os contos de felicidade, justiça e amor incondicional eram apenas uma tentativa desesperada de dar forma a um caos que não tem explicação. A ignorância protege, mas também aprisiona. Já o saber liberta, mas ao custo de nos despir das ilusões que mantinham nossa esperança de pé. O conhecimento nos arranca o véu dos olhos, mas não nos oferece um novo horizonte. Ele apenas mostra o abismo e diz: agora é com você. É por isso que muitos preferem fechar os olhos, fingir que não dói, que a vida tem um manual, que tudo se encaixa. Mas quem pensa demais sente demais. E quem sente demais sofre com o que não pode mudar. A vida... Então, né? É um tema pesado, Puxado. puxado, né? Realmente. E pelo que a gente percebe, né, do texto, né? Essas ideias que foram ali colocadas, elas têm muito a ver com a filosofia de Arthur Schopenhauer, né, o filósofo do século XIX, filósofo alemão, que tinha essa filosofia pessimista, né, conhecido pela sua filosofia pessimista, onde ele colocava a vida, ele via a vida como uma série de desilusões a respeito dos desejos insatisfeitos. Então, e aí, desejos insatisfeitos, né? A desilusão. A desilusão colocada de uma maneira até, né, no texto como uma coisa negativa. Então, se a desilusão é negativa, então seria que a ilusão é positiva? Se você parar para pensar em satisfação de desejo, automaticamente a gente pensa que sim, né? A ilusão como esse possível elemento de satisfação dos sentidos, né? Sim. Levando para esse lado, assim, né? A ilusão como essa coisa imediata, eu imagino, né? Eu digo, essa coisa imediata, assim, os sentidos sendo ali alimentados, você tendo uma resposta rápida, né? Eu penso que o nosso mundo ele propõe isso. Então, isso pode nos fazer acreditar que a gente já nasce num mundo de ilusões, né? Estruturado dessa forma, para que a gente tenha experiências voltadas aos nossos sentidos. E aí, aos nossos desejos. Então, desejos, né? Como eu disse, imediatos, ligados aos sentidos físicos, eu estou falando, né? Então, a ilusão desse mundo estruturado, para mim, está baseada nisso. Porque se eu estiver falando de desilusão, eu acho que eu estou dando um passo além disso quando eu falo de desilusão, né? Ou seja, a frustração dos desejos me causa uma desilusão. Essa desilusão pode ser, digamos, consequência de uma experiência na vida, né? Eu tive os meus desejos frustrados, portanto eu me desiludo. E aí, o que eu faço com isso? Né? Essa é uma pergunta, porque se eu estou numa estrutura que privilegia a ilusão, né? A satisfação imediata, vamos dizer assim, eu posso ficar sem chão na medida em que me desiludo, entende? Eu não penso assim, digamos, que de uma forma generalista, né, que o desejo tem a ver com a satisfação imediata. Porque nós podemos ter desejos que se projetam para um futuro até distante.
né? Eu desejo, só concluindo, eu desejo atingir esse, por exemplo, essa posição social, essa profissão, esse reconhecimento, que é claro que isso vai demandar tempo. Ou a questão aí que eu vejo é assim, como você bem falou, nós nascemos num mundo que é estruturado em ilusões, ou seja, em aparências, né? Em crenças, em formas que são nos dadas assim de sucesso, de realização, né? De projetos, de performance. Então, cada vez mais a gente presencia isso hoje na nossa sociedade extremamente visual, né? Como se fala? Imediatista? Não imediatista, midiática, onde existem os influenciadores digitais, né? Onde qualquer pessoa pode apresentar qualquer absurdo e de repente angaria um séquito de seguidores, né? A gente tem visto questões aí como as bets, né? Que provocam uma catástrofe social, levando pessoas a perderem todos os seus recursos, pessoas simples que se iludem, são iludidas nessas ilusões, né, de ganho rápido, e essas pessoas que estão à frente disso manipulam e tem milhões de seguidores, né? Então, essa questão é exatamente isso, a questão do desejo, né? Como solução mágica também, né? Mas do desejo de... Como é que fala? Quando você quer suprir um desejo, só que tem a ver com essa relação com o tempo. Como você trouxe, né? De repente eu desejo alguma coisa lá na frente. Sim, isso, mas se você deseja algo lá na frente, vai levar um maior tempo para se desenvolver, isso pode ser um projeto, né? Que tem como base, claro, um desejo. Eu quero sair de um lugar e alcançar outro. Mas por que eu falei que os desejos eles estão mais associados, esses, né? Eu entendi assim, pelo menos, né? Do texto. Estão mais associados a algo imediato. Porque é algo que, assim, nos diz... que logo me causa uma frustração. Então, se eu tô falando de uma frustração eu acho que isso, ele fica num curto espaço de tempo, essa frustração cotidiana, essa frustração diária, que me tira a esperança, que fala ali no texto, me mostra que eu tô num mundo caótico. Agora, um desejo, talvez, eu posso estar equivocada, mas associado a algo maior, né? Ele vai me levar para um lugar onde eu tenho que construir. É isso que eu tô falando, eu tenho que... Tem uma construção não só baseada em desejo, mas baseada em outros valores também. Posso? Olha só, é bem por aí. Quando você fala de uma... Vamos retomar só o seguinte. Como é a nossa sociedade hoje estruturada? O imediatismo, o resultado rápido, não se tem um projeto de longo prazo. Mesmo nós somos seres desejantes. O desejo não é o problema, porque é justamente o desejo é a motivação, né? Que o combustível. É o combustível, é o você olhar e falar, nossa, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer aquilo, motiva, legal. Né? O problema é quando você se entrega ao desejo que é manipulado por outro que te promete, né, o grupo, o mundo, sei lá o que for, te promete a satisfação desse desejo líquido e certo, ou seja, aquilo que é falado é a felicidade, a justiça e o amor incondicional. Quando você coloca a incondicionalidade, né, perante os teus desejos, você não tem dúvida. Eu tenho direito a isso. Agora, quando o teu desejo, para realizar-se, ele precisará de investimento, da constância, da manutenção de um projeto, você poderá desiludir-se, sim, mas é uma desilusão que vai nascer, muitas vezes, da própria reflexão. Mas espera aí, para que eu preciso disso? Né? Lembrando que
a maneira como a sociedade é estruturada, nós hoje somos formatados nessa sociedade, que nós também contribuímos para essa formatação, nós replicamos Sim. formatados para sermos trabalhadores que vão vender o seu tempo e obter dessa venda do tempo recursos financeiros para poder consumir. A sociedade é toda estruturada desta forma, no consumo. Quando você sai dessa ilusão que você não precisa ter aquele carro, você não precisa ter aquela roupa, você não precisa seguir os modelos de sucesso, né? E até mesmo com relação ao corpo. Quantas pessoas estão modificando seus corpos para poder atender o seu desejo de ser aprovada, ser aceita, mas também isso daí não se mantém, porque daqui a pouco a moda muda, né? Por isso que é moda, muda, e quando muda, você de repente vê que você investiu a sua vida num projeto que não se sustenta, e aí vem a desilusão. E a desilusão, ao contrário do que, de repente, Schopenhauer, né? Não sei se ele, mas o texto procura dizer o seguinte, que de repente você se depara que é tudo falso, né? É uma grande mentira. E aí, quando você se depara com esse fato, que era uma mentira, aquilo que você acreditou, que fez com que você investisse tempo, saúde, sacrificou até relacionamentos para poder atingir algo que não faz sentido. Mas, muitas vezes, a gente, por medo de ser excluído do grupo que ainda acredita naquela ilusão, a gente prefere, como ele diz, né, fechar os olhos às evidências e falar, não, eu continuo aqui, vou continuar nessa ilusão. Mas não tem como. Mas eu acho que isso é paradoxal, né? Vou continuar nessa ilusão. Muitas vezes você não sabe que você está numa ilusão, justamente pela questão do pertencimento, muitas vezes, né? Então, assim, se eu estou num lugar onde outros replicam aquilo, qual é o meu parâmetro para dizer que aquilo é uma ilusão? Percebe? Sim. Então, geralmente, eu acho que essa coisa da desilusão, ela está envolvida mais numa frustração pessoal, porque eu lanço, né, mesmo que inconscientemente, mas eu lanço uma expectativa, aquela expectativa ela não é atendida, e aí naturalmente vem essa frustração. E essa frustração vai ser o meu parâmetro para dizer, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então, mas fica difícil perceber o que está errado, porque como eu te falei, os meus pares estão ainda comungando daquela visão, daquelas crenças. Então, o meu ambiente, ele está contaminado. Por isso que eu acho que... E aí eu faço uma observação ali na narrativa, ali naquele texto, que é o seguinte, tem uma parte que ele fala mais ou menos assim, eu não lembro as palavras dele, mas a ideia, talvez, que conhecimento não traz... Eu sei que eu discordei do texto, mas eu não estou lembrando exatamente a frase dele, mas ele quis dizer a ideia assim... O conhecimento, ele traz uma verdade, mas o que eu faço com isso? É mais ou menos assim, né? Uma coisa assim, como se eu estivesse perdendo algo de valor ao conhecer. E aí eu discordo disso. Eu acho que tudo bem, o conhecimento ele pode não trazer uma verdade. Ele falou assim, o conhecimento elimina o horizonte, não tem mais um horizonte. E agora é com você, ainda fala assim. E agora é com você. Sempre é com a gente, estando a gente consciente. O conhecimento te leva a um abismo. Mas agora... assim, então, aí eu discordo disso. Eu acho que o conhecimento, ele é sim válido, porque ele é um meio pelo qual eu posso mudar minha perspectiva. Exato. Porque a questão da ilusão tem muito a ver com a perspectiva, de que ângulo eu estou vendo o que eu estou vendo, né? E aquilo vai influenciando a minha vida. Agora, se eu busco conhecimento através de várias fontes, textos, né, leitura, filmes, trocas com pessoas principalmente, sim, mas naturalmente com pessoas de outros lugares, né, com outras visões, porque assim, a troca com os mesmos vai me fazer
Vai fazer coro, vai fazer com que eu veja do mesmo lugar. Eu gostaria de colocar uma coisa que é o seguinte. Enquanto você estava falando, estava lembrando dessa, como você falou, a dificuldade de você, de repente, mesmo enxergando, se desiludindo, né? Aí vem também até a origem da palavra ilusão, né? Que é engano. É simulacro, é um fingimento, é um discurso falso que convence o outro, iludindo, mostrando como aparência de algo como verdadeiro que não é, né, que não se sustenta. A dificuldade, me parece, e é claro, tem esse peso do grupo ao qual eu pertenço, dos vários grupos. Sim. Eu posso ter várias ilusões, né, estruturando a minha vida em grupos diferentes. Existem as ilusões familiares, né, as ideias, os preconceitos, né, a ideia de, por exemplo, muitas vezes dentro de uma religião, a nossa religião é do povo escolhido por Deus, né? Vários dogmas, aí tem também as questões políticas, não, sim. Essa ideologia é a certa, enfim. O mundo está o tempo todo nos convidando a escolher um lado. Exatamente. Isso é fato. Mas aí que está por causa dessa dualidade. Sim. Mas olha só, eu estava fazendo aqui uma reflexão sobre o seguinte, o porquê da dificuldade. Pelo seguinte, quando você tem um desejo que a gente pode colocar como uma meta, um projeto, não importa. Eu tenho um desejo, então eu posso ter uma postura insistente, né? Aquela coisa do insistir, persistir e desistir. São posições diante dos meus desejos. Por exemplo, eu posso ter um desejo que é absurdo aos olhos dos outros, e até mesmo quando eu penso um pouquinho, não, é muito difícil, mas eu insisto. Quando eu falo que eu insisto num projeto, num desejo e tal, eu tenho a seguinte ideia, é como se eu merecesse, ou porque está muito certo, eu não quero ver nada que contrarie, que possa invalidar esse meu desejo. Então eu fixo o meu desejo, digamos, numa pessoa. Eu insisto. Eu não vejo sinais, eu não considero a posição do outro, eu não considero nada, porque a minha insistência, ela só se mantém, aliás, ela é um instrumento que eu uso para seguir cegamente em direção à realização desse desejo. E se eu não conseguir realizar o desejo, eu não desisto. Eu nego a mim mesmo essa percepção de que é impossível, que não faz sentido, ou seja lá o que for. Tem a postura do persistente, aquela pessoa que persiste em alcançar determinado desejo. Mas o persistente, ele se vale das observações ao longo do processo. Ele pode, de repente, modular o próprio desejo, ele pode alterar a forma de atingir esses desejos, ou de repente chega à conclusão que não é o caso de totalmente atingir o objetivo, mas parcialmente. Então, o persistir ele é menos pesado e menos sofrido do que o insistente, porque o insistente não tem opção, ele vai até o fim, vai até o precipício. O persistente não, a qualquer momento ele pode, não, vou mudar um pouquinho aqui, vou modular esse desejo, né? Não é tão importante assim. E aí vem a desistência. A desistência ocorre justamente a partir da desilusão. A desilusão que ocorre pelo fracasso do meu projeto, né, do meu desejo que não se constitui, né, eu vejo que não tem a mínima condição, ou a desilusão da minha própria fantasia, ou seja, quando eu tomo ciência de que aquilo que eu desejava não faz mais nenhum sentido. Quantas vezes nós abraçamos um projeto desejante, né? E de repente fala, peraí, mas isso não tem nada a ver. E aí, como você disse, né? O fato de eu estar desejando o que os outros também desejam, tal, estar no meio, e o pertencimento,
me impede de desistir. Ainda mais que desistir, na sociedade que a gente vive, de maneira geral, é visto como um ato de fraqueza. Mas não. É um ato É uma escolha, na é uma verdade, escolha baseada corajosa. na leitura do contexto, né? E aí eu acho que essa questão tem a ver com aquela parte que ele fala, né, do caos, quando você fala assim, e que sentido que eu dou, né? Eu faço uma leitura, né? Eu insisto, eu persisto, eu desisto de acordo com a minha leitura, né? E aí ele fala assim que o mundo é um caos, né? Aí eu volto mais uma vez a refletir sobre a questão da perspectiva. É um caos de que ponto de vista? Né? Do ponto de vista, eu diria assim, eu estou esperando que determinem para mim o que é o mundo, para que eu siga uma cartilha e vá em Boa. frente, né? E aí eu vejo o porquê que eu estou aqui. Ou eu poderia observar assim, não, o mundo realmente ele tem muitas dinâmicas simultâneas, né? E eu posso enxergar isso como um caos e parar num pensamento pessimista e falar, não, realmente é um caos, não tem sentido, caio numa depressão, né? Não faço nenhum movimento, né? Que me parece bem a perspectiva dessa narrativa. Ou eu poderia, não, realmente o mundo tem muitas dinâmicas. Que linha de pensamento eu escolho? Mas quando eu falo eu escolho a partir das minhas vivências pessoais, Sim. né? Da cultura, enfim. Mas assim, do contexto no qual eu me encaixo, mas assim, que sentidos eu dou para esse caos? Seria mais ou menos essa coisa que me vem, porque assim, é como se eu escolhesse os elementos que vão compor a minha história, que vão compor a minha narrativa. Então não tem um jeito certo e um jeito errado de se viver. Claro, existem maneiras éticas de se estar no mundo, e isso a gente tem que considerar, porque considera-se o outro, os outros, a natureza, os animais, a gente considera uma série de fatores, aí a gente está falando de ética. Mas eu digo, no que diz respeito aos nossos desejos, se não fere os outros, então assim, quem é que nos diz o que é certo e o que é errado, né? Quais são, inclusive, as expectativas que eu devo colocar para manter uma ilusão ou para me desiludir? Eu acho que quem diz isso somos nós mesmos, né? Então. Cada um de nós para nós mesmos. Então eu acho que quando ele fala ali de caos, sim, tem um pouco disso. Ainda a gente poderia falar hoje em dia tá caótico, não sei o quê. Mas eu relativizo um pouco esse caos buscando um gancho com o que você falou do sentido. Que sentido? Ou seja, que formato eu dou para esse caos? Entende o que eu quero dizer? Sim, eu diria, né, até linkando essa conversa com outras conversas que nós tivemos, que é a questão do despertar. Né? O despertar é doloroso, o despertar é a desilusão. Tem o despertar da consciência, né? Você tomar consciência do teu contexto. Não só do contexto. Não tô falando só do contexto social, tô falando do contexto como um todo, sim, né? Mas, você, sei lá, ser espiritual, social, tudo. Não, o que eu ia colocar é assim, esse despertar, ele só ocorre a partir da desilusão. Não tem como você despertar continuando a manter a ilusão em cima daquilo que nos oferecem como resposta, como verdade. Né? Isso nos leva à necessária, ao necessário exercício do pensamento crítico. O pensamento crítico é um instrumento que nos leva à desilusão. Mas não como se fosse a desilusão uma punição pela ousadia de contestar o status quo, de contestar as ideias que são entregues. Não. A desilusão surge como um processo de desidentificação com aquilo que foi colocado como resposta, como verdade, e que não se sustenta a partir de uma análise crítica. Justo. Né? Eu posso ser tentado por conta da grande massa que prefere a ilusão, mas não que prefere conscientemente, porque foi doutrinada a pensar de maneira simplória, de maneira dicotômica, certo, errado, bom e mal, né? E não percebe que a vida é uma experiência,
né? Uma experiência onde você vai aprendendo a modular a tua ação, os teus desejos, as tuas vontades, a partir do respeito da existência do outro, que é diferente, né? Que pensa diferente, que fala diferente, que tem valores diferentes. E aí você meio que vai aprendendo a conviver com todos esses antagonismos, sem que isso te leve àquela ideia infantil do amor incondicional. Ora, bolas, eu mereço, eu tenho direito. Sim, a vida é totalmente condicionada. Totalmente condicionada, cheia de condicionantes. A própria relação com o outro é um condicionante, Sim. né? Então a gente está sempre numa dança, não deveria, né, ser imposição, né, ser algo que limite o outro. Agora, e eu vendo só o meu espaço. A gente, sendo bastante realista, se nós falarmos assim, então eu tenho que ser autêntico e dizer na lata tudo que eu penso, dos meus desejos, e enfim. Você pode ter essa atitude, mas se você fizer isso, tem consequências. Porque a gente está sempre se relacionando. Né? Então, talvez, a saída seja: você sabe que está num palco, você sabe que ali são personagens que ensaiam uma peça, e você sabe que aquilo ali não é a verdade, é parte da verdade. E tudo bem, naquele momento você vai se condicionar às regras que foram pactuadas, mas você sabe que a verdade, que a realidade é muito mais que aquilo. E talvez nós nunca saibamos qual é a realidade mesmo, porque tudo é percepção. Né? É tudo da perspectiva. Né? Tudo. A minha compreensão sobre os fatos está mais relacionado à interpretação desses fatos a partir da experiência que eu tenho, da ignorância ou sabedoria que eu tenho, e portanto, o caminho não tem como. Passa, primeiramente, autoconhecimento. Eu tenho que buscar saber quem eu sou, além dos rótulos que andaram colocando em mim. E que eu assumi também. Eu cheguei num mundo onde me deram um nome, uma história familiar, uma religião, muitas vezes, né? Eu nasço, né? Um conjunto de crenças, de preconceitos, de valores morais. Valores, né? Então, e o que parece é que a maioria de nós passa o resto da vida tentando se alinhar com aquilo que nos foi apresentado como sendo o mundo. Uhum. Até o momento em que nós assumimos corajosamente, ou porque a vida nos leva de alguma forma cobrando isso, a gente passa a trilhar o próprio caminho. E aí não tem jeito. A gente vai se afastar às vezes da própria família, dos valores da família, mas das outros crenças. também se aproximam. Exatamente. Porque tem a questão da sintonia. Né? Então não tem como. E de repente, a gente vai, opa, descobri quantas vezes nós até já falamos sobre isso. Não, descobri, mas meu também grupo. Me desiludo novamente. Mas porque essa é a dinâmica. Eu acho que, na verdade, essa dinâmica entre ilusão, desilusão é o que nos proporciona o que a gente chama de maturidade, ou pelo menos alguma maturidade, né? A maturidade própria daquela fase da vida também, daquela fase de desenvolvimento da vida, porque também tem isso, né? As nossas percepções estão muito ligadas a, digamos assim, o tamanho da nossa bagagem também, né? E também então, os pactos que fizemos com os nossos pares. Por exemplo, todos nós podemos lembrar dos amigos que tínhamos na época da escola primária, né? Da escola primária. Aí a gente fala, puxa, éramos tão amigos, a gente some, cada um segue seu caminho, né? E depois se reencontram 20, 30 anos depois. Já são outras pessoas, não tem como. É natural. Não tem como. Eu acho que também naturalizar isso diminuir o sofrimento. Sabe, ou seja, naturalizar certas dinâmicas. Agora, olha só. Se você atualiza no teu repertório, inclusive no teu repertório com relação ao acolhimento das mudanças na vida dos outros, na mudança na vida de cada um, você vai atualizando também
esses personagens, né? Você vai dando a eles, ou dando não, você vai acolhendo as mudanças. E aí, beleza, as coisas se mantêm. O problema é quando a gente força a ceia de Natal com todos os parentes que não se veem o ano inteiro e se encontram no final do ano e de repente alguém chega e começa a falar de um tema qualquer. Pode ser gosto musical, pode ser religião, política. Coisa. E aí surge a desilusão. Por quê? Coletiva. Aí vira uma guerra. Aí a briga, já no próximo Natal, vamos excluir esse daqui, excluir aquele e tal. Né? Essa questão de atualizar também tem uma outra coisa que eu pensei agora. Não é atualizar somente o outro, também é se atualizar, né? Sim. Porque às vezes a gente não se atualiza, a gente, né, quer manter um determinado jeito, estilo de vida, uma aparência, alguma coisa. Exato. E aí a gente sofre com a passagem do tempo, porque a gente não se atualiza, né? E aí isso também é mais elemento para ilusões e desilusões. Aí né? Nós já estamos dando uma introdução ao possível próximo tema, né? Relacionamento de casal. Quanto... ilusão e desilusão. Que ilusão, lindo. Ilusão e desilusão. Então acaba o casamento? Não! Aí é que continua. Aí renova o seu contrato. Aí é que começa. Outras cláusulas. Exato. Vamos terminar aqui esse bate-papo. Vamos, assim. E você já deu a deixa para o próximo. Então legal. É isso aí. Gente, quem está pensando em se separar porque está diante de uma crise conjugal, espera o próximo. Talvez você descubra que você está no melhor momento dessa relação. Porque pode surgir aí grandes possibilidades. Né? Vamos lá.